começar, então, a nossa palestra de hoje. Agradecer a presença de todos, principalmente a do nosso amigo Fábio e sua esposa. Vamos convidar a Cacilda, vai fazer leitura para nós, uma leitura do Pão Nosso. A prece. Quem que eu dei, então, a leitura? Que eu já nem sei mais. A Adriana vai fazer para nós a leitura e a Cacilda vai fazer a prece inicial. E depois eu volto a fazer a apresentação do Fábio e a gente começa, então, passa a palavra para ele. Pode vir, Adriana, por favor. Boa noite a todos. Intentar e agir, e fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueje se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 13. O homem bem-intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideias superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício, caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas a que Paulo de Tarso se reporta. Semelhante realização, por parte do discípulo, é indispensável, porquanto, em torno de seus caminhos, seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se, como podem, nas margens do serviço de ordem superior e, de quando em quando, se aproximam dos servidores fiéis de Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhes ajustem à mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases, a fim de que se não desviem inteiramente dos divinos desígnios. Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Boa noite a todos. Vamos entrar em sintonia, né, para fazermos juntos a prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abra sobre nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja.
Bom, pessoal, eu vou fazer uma pequena apresentação do Fábio, porque o currículo dele é bem extenso, né? Então, eu vou só dar uma pincelada e depois vocês vão conhecê-lo melhor com a fala dele. O nome dele é Fábio Alessio Romano Dionisi. Ele tem formação em engenharia química, hoje está aposentado, porém ainda atua como editor. Tem uma editora Dionisi, que já funciona desde 2013, e já tem 17 títulos publicados, e também faz treinamento na área de projetos industriais. Desde 88, adotou o espiritismo, e hoje ele é presidente do Centro Espírita Recanto de Luz e do Pronto-Socorro Espiritual Irmã Sheila, onde faz as cirurgias espirituais em Ribeirão Pires. Ele também atua na casa como tarefeiro, né, no Centro Espírita, ministrando palestras, reuniões de tratamentos, também reuniões de desobsessão, e etc. A editora foi inaugurada dia 7 de dezembro de 2013. Ele já tem publicado, do Fábio, 7 obras, e tem 3 que já vão ser editadas. Ele escreve artigos na revista internacional, na RI, a maioria dos espíritas conhece, e no Clarim, desde 2010. Também a editora dele faz uma tiragem de 1.500 exemplares daquela Folha Espírita Cair Berchuto, que a gente sempre recebe aqui na casa. Fiquei feliz de saber que era ele que fazia essa tiragem. A gente recebe faz tempo esse jornal. Bom, é isso. O restante aqui eu não vou falar, porque tem muita coisa ainda para falar. Então, nós vamos deixar que ele fale para nós. Os livros estão aqui, né? Os livros, tanto os de publicação dele, como autor, como de outros autores que estão aqui. Depois da palestra, vocês vão poder ter o contato com os livros aqui. Estou achando que não está saindo a voz. Está saindo a voz aí? Então, nós vamos, com muita alegria, né, receber o Fábio para passar para nós as experiências dele. Boa noite a todos. Se eu ouvir sua apresentação mais 2 vezes, eu vou acabar acreditando que é verdade. Tá bom? Eu mandei só para que as pessoas tivessem confiança, né? Eu não estou preocupado com... porque a gente sabe que a gente faz muito pouco. Estava pensando um pouco a respeito de umas conversas que tivemos há pouco, aqui antes de começar, e da carta de Hebreu, a carta aos Hebreus, que o Paulo escreveu lá de Roma, quando estava no finzinho da vida dele, né? E ele fala em ação. E algumas palavras, ao longo de nossa vida, nós sempre as tornamos, ou pelo menos nós tivemos um conceito muito estático. Por exemplo, orar. Para nós é uma coisa estática, como se não gerasse nada. Porém, o ato de orar é oração. Temos ação. Contemplar, que é o que nós mais fazemos com relação a Deus. Achar que a gente ama a Deus, ou Ele fica contente quando o contemplamos, né? E, na realidade, o ato de contemplar é contemplação. E Deus espera ação. Deus não espera que a gente fique contemplando apenas, e sim que agimos. Meditar. Até a palavra meditar, o ato ligado a meditar é meditação, né? Então, na realidade, é o que tudo que nós recebemos de Jesus, que Ele foi o Verbo encarnado, Ele entendeu, recebeu como missão vir aqui no planeta Terra e nos passar
o pensamento de Deus, né? De acordo com o Apocalipse, de acordo com João, tudo está ligado à ação. Né? Não adianta eu amar, eu preciso fazer a caridade. Fora da caridade não há salvação. Né? Então eu estava pensando, fazer uma brincadeira com palavras, mas tem um sentido nisso tudo. E a outra coisa que eu queria abordar antes de começar foi uma conversa que nós tivemos, Ângelo. Nós sempre temos que pisar em terreno firme, porque nós temos muito receio do desconhecido, todos nós. E é muito complicado, diante da necessidade nossa de evolução, sair do lugar que é confortável, que nós chamamos de zona de conforto, e ir para uma outra esfera, ir para uma outra situação. Quer seja de crença, quer seja de trabalho, quer seja de qualquer área, né? A gente sempre fica preso àquele mundo onde nós estamos confortáveis, né? Essas duas coisas para mim são importantes, por isso que eu quis dividir com vocês, porque tudo aquilo que a gente falar durante a palestra leva a mudanças de atitude, leva a mudanças pessoais, e é complicado para nós mudanças pessoais, né? Mesmo a tal da reforma íntima, que é tão necessária, um dos grandes entraves à reforma íntima são nossas crenças. Enquanto nós não pensarmos de uma maneira diferente, nós não conseguimos vencer aquilo que nos fez ficar naquela posição. E também agir, e não simplesmente esperar que alguma coisa aconteça. Bom, agora com relação ao assunto. O assunto, estou bem colocado aqui, vou fazer que nem o Alan Vilches, eu vou dar um sorriso. Eu não sou o Alan Vilches, mas ele gosta de fazer isso, né? E tratamento e cirurgia espiritual, né? Lá no Irmã Sheila nós chamamos reuniões de cura e cirurgia espiritual. Cirurgia espiritual. Eu não gosto da palavra cura porque não há promessa de cura. O que são feitos tratamentos. E dependendo de uma série de fatores que nós vamos conversar, existe a cura ou não. Então, eu não gosto muito da palavra cura. Contextualização. Por que eu estou aqui? Na realidade, nós vamos ter uma reunião de tratamento e cirurgia espiritual aqui na casa, apesar que tem algumas pessoas que vão rir, vai ser dia 1º de abril, certo? É um sábado, né? Mas eu prometo que nós vamos fazer de tudo para que seja nesse sábado, dia 1º de abril, e queremos, a espiritualidade principalmente quer que ela seja a mais útil possível, já que a gente vai se deslocar para cá, e eles não perdem tempo, e eles procuram ser úteis e servir, né? Eles servem um bocado, eles querem que seja útil. Então, eu me predispus a vir em Poços de Caldas, o que, aliás, não é nenhum sacrifício, né? Que é um espetáculo aqui, para fazer 4 palestras a respeito de tratamentos e cirurgias espirituais, como uma forma até de introdução para as pessoas que participarem dessa reunião de tratamento e cirurgia espiritual, para que a gente consiga já sair um pouco fora da caixa, né? Largar um pouco a maneira como nós pensamos, para estarmos melhor posicionados no dia do tratamento, que é muito importante a nossa atitude mental durante o tratamento. Alguns chamam de fé, eu chamo na realidade de pensamento positivo, pensamento em acreditar na vida, acreditar no futuro, acreditar que nós temos um Deus maravilhoso e que só deseja para nós o melhor, né? É impossível que não seja assim. Então esse é o motivo pelo qual eu estou aqui. E tudo isso começou para mim em 2010, com a abertura do Recanto e Luz Irmã Sheila, né? Eu trabalhava já com tratamentos e cirurgias espirituais com o Edson já há alguns anos. Esse trabalho existe há 32 anos. Dia 13 de fevereiro passado, segunda-feira, ele completou 32 anos de tratamentos.
E é só um médium, na realidade, é um médium sensitivo de cura, e ele tem essa capacidade de realizarem através dele tratamentos e cirurgias, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre as características de um médium que tem essas propriedades, esses dons que foram recebidos quando ele reencarnou. E já passaram por ele mais de 700 mil pessoas em 32 anos. Nós tivemos curas, não agora, mas nós tivemos dias de curas, como nós chamamos, com 2.500 pessoas sendo atendidas, através de um único médium. Através de um único médium. Hoje em dia, a média nossa de casa é 500 pessoas. Nós fazemos 4 reuniões mensais e no total são 2.000 pessoas tratadas todo mês. E dessas 2.000, 99% não tem a mínima ideia do que está acontecendo, né? Por causa disso, 6 anos atrás, o nosso benfeitor espiritual, que é o Dr. Stephanie Oswald, ele pediu que fosse escrito um livro, relatando como é que são os procedimentos, incluindo depoimentos, né? Esse livro verde aqui, Medicina do Além, que na verdade nós estamos deixando aqui na casa, inclusive, até o dia 1º de abril, quem tiver interesse vai estar aqui na casa. E depois que foi escrito e publicado, aliás, é muito bom falar um pouquinho sobre ele. Ele disse qual era a estrutura que tinha que ter. Ele me pediu que fosse ligado a Kardec o tempo todo. Ou seja, nós fizemos uma ligação com a codificação o tempo todo. E também pediu que fossem colocados 10 depoimentos de casos comprovados cientificamente de cura. Eu tenho isso registrado em cartório, tenho os exames, tenho tudo comprovando a cura dessas 10 pessoas com a anuência delas, ou seja, elas me deram por escrito, assinado e com firma reconhecida, né? Para que nós não tivéssemos problemas com esse livro. E também ele fez questão de passar a capa é dele, não é minha. Ele deu lá o que ele queria. Ele queria Jesus Cristo, porque ele é o nosso governador espiritual, ele é o nosso irmão maior, responsável por todos nós, né? Que vai levar todas as suas ovelhas ao aprisco, e ele não vai perder nenhuma das ovelhas, ele prometeu isso, e ele é um homem que cumpre, não é que nem a gente que faz promessa e não cumpre. O Dr. Stephanie, há pouco, ele nos permitiu que disséssemos que é ele, a foto do médico, e aqui nós temos 3 corpos. Na realidade, nós temos o corpo físico embaixo, o perispírito, o corpo espiritual de Paulo. Eu até gosto mais da palavra corpo espiritual do que perispírito. E aqui o espírito. E ele, recebendo energias de Jesus, a natureza é uma fonte de recursos incríveis nos tratamentos. É impressionante como eles trazem fluidos, essências da natureza. Existe uma equipe de índios que permanece junto às selvas, aos bosques, e traz elementos que são colocados na água fluidificada ou são utilizados durante os tratamentos mesmo diretamente nas pessoas. Então a natureza é extremamente importante para os tratamentos. A água, obviamente, né? E está aqui o livro. O que ele me permitiu é escolher qual o nome. Ele me deu 3 opções. Mas ele não me deixou livre para escolher o nome, né? Me deu 3 opções e falou assim, agora você pode escolher. Aí o nome, vamos dizer assim, que de certa forma fui eu que coloquei, né? Publicamos. E na realidade era para ter sido publicado através de uma editora. Nós não tínhamos ideia de criar nenhuma editora. Aí eu tive 2 receios, né? Os pés firmes da Pego. Quem é que vai querer editar um livro do Fábio, né? Em segundo lugar, estudando quanto isso iria contribuir para o Irmã Sheila, porque os direitos autorais e os lucros da editora são para o Irmã Sheila, eu fiquei indignado, né? O autor faz um esforço danado e fica com 5%. O direito autoral é 10%, em cima do preço de venda, que é metade, então é 5%. Falei, isso não vai dar nada para o Sheila, né? Então eu falei, vou abrir a editora. Como um bom ingênuo,
achando que ia ser o máximo, eu acabei abrindo a editora. E é por isso que existe a editora. Né? Bom, aí logo em seguida ele falou para mim, agora você vai sair e vai falar, porque esse livro foi escrito, eu pedi que você escrevesse, porque nós queremos que as pessoas entendam o que acontece numa reunião de cura. E, principalmente, entendam por que elas adoecem, que é o principal. Mais do que cura, o importante é a gente evitar de adoecer. E, para evitar de adoecer, nós necessitamos sair da caixa, né? Pensar fora da caixa. E ter alguns elementos, conhecimentos, que foram, na realidade, adquiridos ao longo de 3 décadas, mas que já estão na literatura espírita faz tempo, só que a gente não reconhece, não pensa, não estuda. Nós, infelizmente, não lemos o que tanto quanto deveríamos. E ele também falou que era para compartilhar com a classe médica, porque os médicos precisavam colocar a variável espírito na medicina. Enquanto não tiver essa variável na medicina, é manco. Fica faltando uma parte muito importante. Né? Obviamente que para mim é um desafio, porque eu não sou médico, eu sou engenheiro, mas eu já vivo isso há muito tempo e é o que eu vou procurar compartilhar o que eles passaram. Então vamos começar. Eu fiz a contextualização que eu acho que era importante, então o objetivo é falar sobre tudo isso. Para isso nós precisamos pensar começar a fazer uma recapitulação em algumas coisas. Bom, em primeiro lugar, o que eu vou falar está ligado à experiência que eu vivi, tudo que eu recebi deles ao longo desses anos, está ligado a André Luiz, Missionários da Luz, Domínios da Mediunidade, Mecanismo da Mediunidade, Evolução em 2 Mundos. E Emmanuel, Leis de Amor, que é um livrinho que ninguém conhece a existência dele, porque deve ser meio chato, né? Meio Leis de Amor, deve falar sobre amor, né? Não, ele fala só sobre doenças, só sobre tratamentos, curas e os motivos por que nós adoecemos. E eu tenho uma publicação, uma edição que é muito antiga, não é a primeira, é de 1953. 1953. Então faz muito tempo que esse conhecimento está disponível, mas infelizmente nós não estudamos, não aprendemos. Né? Segundo lugar, como é que nós somos constituídos realmente? Nós sabemos, de acordo com a codificação, de acordo com Allan Kardec, que nós somos constituídos por 3 corpos, né? Por isso o motivo, inclusive, aqui. Mais ou menos isso, né? Nós temos o corpo físico, nós temos vários corpos sutis que Kardec preferiu chamar de perispírito, e depois André Luiz deu uma desmembrada e falou uma outra coisa muito importante, e tem um espírito. Hoje eu estou conversando com espíritos, eu sou um espírito conversando com espíritos. Mas como é que nós agimos? Como é que é essa ação? Nós agimos porque nós temos um corpo físico. O imaterial não atua na matéria. Nós somos matéria mesmo como espírito, porque se somos alguma coisa, nós não podemos ser nada, temos que ser alguma coisa. Mas hoje nós não temos essa compreensão. De qualquer forma, a atuação do espírito com a matéria é feita através dessa descida vibracional entre nós, espíritos, e o nosso corpo físico. Da mesma forma como Deus, ele realiza sua obra através de nós. Né? Ele criou o princípio espiritual, criou o fluido cósmico universal e entregou na mão de espíritos extremamente evoluídos, está em caminho da luz de Emmanuel, a caminho da luz de Emmanuel. Entregou na mão de espíritos evoluídos e eles fizeram as transformações. Pegaram o espírito, pegaram esse princípio espiritual, o princípio inteligente, e conseguiram desenvolver aos poucos um ser humano, a partir de todo esse processo que começou com a mônada, que foi implantado, o protoplasma que iniciou esse planeta aqui, que foi sendo mudado, modificado no plano espiritual,
e toda vez que descia na matéria, vinha um pouquinho melhor, voltava, ele era modificado, voltava, até o momento que nós tivemos, vamos dizer assim, um chimpanzé, que tinha capacidade de ficar ereto. Eu não tenho, vocês veem que eu sou curvo ainda, né? Eu não atingi o estágio de evolução, né? Então, e foi colocado esse princípio. Jesus, há 4,7 bilhões de anos atrás, segundo Emmanuel, recebeu de Deus a incumbência de formar o planeta Terra. Não foi Deus que formou o planeta Terra, né? Até a nebulosa estava lá, mas a partir daí foi Jesus, com seus arquitetos siderais, com a sua equipe, que recebeu essa massa incandescente e transformou nesse planeta que está aqui. E colocou esse germe que somos nós aqui. E fez com que a humanidade se tornasse, crescesse, evoluísse, até o momento que ele veio aqui há 2000 anos atrás e nos deu mais um passo nessa evolução. Nos ensinou que deveríamos agir através da caridade e não simplesmente apenas contemplar e temer a Javé, porque até então nós temíamos a um Deus que era vingativo, né? E ele fez a promessa: eu vou embora, mas eu vou levar todas as minhas ovelhas ao aprisco, aos mundos superiores. Tá ok? E ele, na verdade, nós somos constituídos por esses corpos, porque essa foi a concepção que foi criada para nós, para as humanidades, que a partir desse princípio que é o espírito, nós pudéssemos atuar no corpo físico, né? Numa escala decrescente. Nós temos vários corpos sutis. O perispírito é composto de muitos corpos sutis. O André Luiz, ele citou corpo mental, o perispírito que ele chamou de corpo astral e que é subdividido em duplo etéreo e corpo causal. Mas ele disse: estudem os espiritualistas, as doutrinas espiritualistas, porque eles não estão errados em dizer que existem muitos corpos sutis. Então nós somos constituídos por um corpo mental, por um perispírito, que é corpo causal, e o duplo etéreo, e muitos outros corpos. Mas vamos pegar esses daqui, porque esses nos interessam sob o ponto de vista da medicina e sob o ponto de vista dos tratamentos. E como é que nós criamos essa confusão danada que faz com que a gente fique enfermo. O espírito, ele atua através da mente, né? A gente tem, na verdade, uma separação entre o que é espírito e mente. A mente, ela fica alojada, quando nós estamos encarnados, dentro do cérebro, numa região chamada diencéfalo. E lá a mente tem um invólucro que é o corpo mental. O corpo mental, ele é responsável pela constituição do perispírito. É o molde. E o perispírito, ele é responsável pelo nosso corpo físico. Aquilo que a gente vê, eu estou vendo o Ângelo. Se ele desencarnar nesse momento, eu espero que não, mas se ele desencarnar nesse momento, eu vou ver o Ângelo desse jeito. Ele desencarnado. Eu vou ver, na verdade, o perispírito. Por isso que o perispírito parece com o corpo físico. Porque ele é o molde do corpo físico. E ele faz com que o corpo físico mantenha as características necessárias para que a vida permaneça até o momento que ele não é mais necessário. Cortou. Você foi lá e se cortou. Existe essa reconstituição. Quem comanda isso é o molde. Né? O perispírito é que faz com que você volte até a pele e a carne normal. E quem faz a constituição do corpo perispiritual é o corpo mental. Então, o corpo mental é o molde. Se nós pensarmos, por exemplo, numa metalurgia, nós temos o molde e colocamos o aço derretido, e o aço, quando esfria, fica com as características do molde. Se o nosso molde está bom, o que acontece com a peça? Fica perfeita. Quando o nosso molde não está bom, nós temos um problema, tem a peça defeituosa. Tá? Então é assim que nós temos o nosso corpo constituído. O corpo físico é o resultado do corpo espiritual, que é o seu molde. E o corpo espiritual é o resultado do corpo mental. Tudo isso é matéria, vamos guardar isso. O corpo físico são
Na minha época eram 104 elementos, acho que agora são 110, não lembro bem, né? A nossa tabela periódica era de 104. Se alguém lembrar disso é porque tem minha idade, é perigoso, melhor não falar nada. Tá certo? Melhor ficar quietinho, fingir que não sabe, né? Não, já são 120, a última vez que eu estudei eram 120, né? Então, melhor assim. Então, nós temos elementos que constituem o corpo físico. Diz Emmanuel, e também o André Luiz, o Emmanuel especificamente usa a seguinte frase, que se nós fôssemos analisar o perispírito, poderíamos montar uma tabela periódica, uma tabela de Mendeleev, né, que foi ele que fez a primeira, que iniciou tudo isso, porque nós temos componentes físicos numa outra dimensão que constitui o perispírito. Então é matéria. O grande Hernani, o grande estudioso Hernani, ele falava do psi-átomo. E nós podemos dizer que tem um psi-célula. Na realidade, é o correspondente na dimensão do corpo espiritual e o que constitui. Nós sabemos que ele tem órgãos também. Ele também tem células. Ele não tem aparelho digestivo e não tem órgãos sexuais. Está lá em André Luiz. Né? Então, mas ele tem outras coisas. Ele respira. O André Luiz fala na respiração. O Emmanuel fala na respiração. Né? É uma respiração diferente da nossa, obviamente. Tudo é diferente da nossa. Mas tem os sistemas, tem órgãos que constituem o perispírito. O corpo mental é a mesma coisa, só que é mais quintessenciado, ou seja, mais sutil ainda, mais vaporoso, podemos dizer, mais leve. Mas ele também é constituído. Todos os corpos sutis também são constituídos dessa forma. Ok? Como é que o espírito, ele controla tudo isso? Porque isso não é obra do acaso, não, hein? Tem muita gente que acredita que é obra do acaso, né? São 2.000 aminoácidos, não são, doutor? Acho que são 2.000 aminoácidos. Tem um biólogo que não é brasileiro, né? Eu não tenho nada contra os brasileiros, né? Mas diz que é legal quando a gente fala que é biólogo americano, né? Aí todo mundo acredita, né? Biólogo americano. Ele estudou a probabilidade de se formar um cromossoma por obra do acaso. Olha o número 10. Probabilidade é 1 sobre 10 elevado à potência 55. Depois dizem que a lota é difícil de ganhar. É muito mais difícil um cromossoma se formar a partir de situações do acaso. Sabe quanto isso representa em tempo? 170 mil bilhões de anos. Nós estamos, segundo a teoria do Big Bang, e que na realidade a espiritualidade endossa o tempo. Ele não endossou ainda se a teoria do Big Bang é real ou não. Mas a espiritualidade diz que o nosso universo tem de 14 a 17 bilhões de anos. 170 mil bilhões de anos para um cromossoma. E para formar um corpo? E para depois ele renascer de novo? Né? E para reencarnar? E não é um, né? São 7,4 bilhões que estão reencarnados aqui. E tem todos aqueles que estão do outro lado, que são quase 23 bilhões, 22 bilhões. Segundo alguns, são 17, outros são 22, não interessa. Não pode ter acaso. Não existe o acaso. Nós sabemos disso. Mas tem muita gente que ainda insiste com a teoria do acaso, né? Bom, então alguém controla o nosso corpo físico. Quem controla o corpo físico, a concepção somos nós mesmos. É nós, espíritos, que mandamos nossos desejos, nossas vontades, como, por exemplo, fazer com que o corpo físico funcione tudo, desde uma das células até todos os órgãos, todos os sistemas, todo o sistema nervoso. É o espírito que controla tudo isso. Então, Emmanuel, não inventei nada. E vamos imaginar que um corpo humano, ao longo de uma existência de 70, 75 anos, segundo os estudiosos, vai ter 55 trilhões de células, porque nós regeneramos as células, né? Então são 55 trilhões que ele vai comandar tudo isso. As células especificamente
através do citoplasma, que manda uma ordem para o núcleo, e o núcleo manda uma ordem para os genes que estão dentro do núcleo. Ao contrário do que a medicina pensava no passado, está em evolução dos mundos. Aliás, a medicina bateu muito no Chico por causa disso, porque dizia que ele tinha escrito uma coisa errada, porque se acreditava na década de 40 que o controle era direto no núcleo. E o Chico colocou que não, o André Luiz colocou a evolução dos mundos, que é o citoplasma. Nós estamos falando o espírito, ou seja, você, eu, controlando bilhões de células o tempo todo, para que funcione perfeitamente. Olha que máquina fantástica é o ser humano. E ele faz esse controle, por propriedades que ele recebeu de Deus, e que foram incorporadas na nossa estrutura por Jesus Cristo e a equipe dele. Jesus não é um irmão maior. É um ser que nós não temos concepção alguma do grau de elevação em que ele se encontra. Nós não deveríamos nem mencionar o nome Jesus. Nós não temos nem esse direito, pelo tamanho que é esse Espírito, que eu também não tenho compreensão, porque eu não sou diferente de vocês, né? Bom, tudo isso acontece através da mente, que está involucrada no corpo mental, que todo controle é feito através do coronário, que se encontra lá, porque a mente está junto do coronário. O coronário se manda uma ordem para o centro, para o frontal, o chakra frontal. O frontal, ele atua no corpo físico através do córtex, e eles se encontram no córtex, descendo pelo sistema nervoso, descendo por todos os sistemas nossos. É assim que ele controla tudo: funcionamento hormonal, funcionamento celular, através das nossas glândulas pineais, da nossa glândula pineal, a hipófise e nossos centros de força. Então, o espírito que é você. Se alguma coisa der errada, nós estamos aonde? Dia 1º de abril aqui, fazendo tratamento. Ou no Sheila, fazendo tratamento. Porque nós, na realidade, é que temos que manter esse equilíbrio. E nós ainda somos tão atrasados, como é que nós vamos manter todo esse equilíbrio? Daí a necessidade de aprender algumas coisas para conseguir manter pelo menos o máximo possível de equilíbrio, né? O que atrapalha o funcionamento do espírito nessa atuação com a mente? Porque ele lança seu desejo na mente, e a mente é que faz toda essa ponte com o corpo físico, né? E vice-versa, tudo aquilo que nossos sensores, né, nossos 5 sentidos captam, é transmitido ao espírito em caminho inverso. Vão do nosso sistema nervoso para o córtex, chakra frontal, coronário, mente e espírito. E o espírito sabe o que está acontecendo dessa forma. Nós temos um corpo mental e temos a mente. Qualquer coisa que desequilibre esse campo vai gerar um desequilíbrio em todo o resto. E tem muitas coisas que geram desequilíbrio. Muitas coisas. Por exemplo, quando nós temos sentimentos totalmente destrambelhados, nós atrapalhamos a capacidade de que esses comandos aconteçam a contento, e temos as consequências que são as doenças, né? Vou dar um outro exemplo. Eu vou seguir um exemplo prático agora. Eu acho que, você me desculpe, você já deve ter ouvido umas 20 vezes, talvez mais, né? Mas eu vou aceitar. Quem viu aqui um vídeo de um cientista japonês chamado Masaru Emoto, que fez um trabalho com cristalização com água? Pouca gente vê a internet aqui, não é possível, né? Ninguém viu? Quantos foram? Pode levantar a mão. Joia. Esse cientista, ele provou na realidade, sem querer, a influência nossa como espírito em toda a matéria. Então a prova material está ali. Para quem não assistiu, quem não viu esse vídeo, ele é um cientista, não é espírita, nem sabe o que é espiritismo, e fez uma experiência com água. Ele cristalizava a molécula de H2O, pura, H2O. Essa segunda química tem uma estrutura perfeitamente definida.
ela é um hexágono com 6 pontas. É muito bonita a estrutura do cristal da água, muito bonita. Mas ele percebeu que toda vez que ele cristalizava a água, as coisas ficavam meio diferentes. Ele falou, mas espera um pouquinho, a estrutura é a mesma. H2O, é polar, né? Tem um ângulo, as duas ligações, né? Só para mostrar que eu também sou engenheiro químico, tá bom? Que aprendi alguma coisa na faculdade. Né? Então, quando eu cristalizo, eu preciso, mas não pergunte o ângulo, hein? Se alguém perguntar o ângulo, vou dizer que eu não lembro. Eu falei, mas o que faz com que isso seja diferente? Então ele pegou várias amostras de água, purificava essa água até se tornar apenas H2O, é a famosa água bidestilada, né? Destilava 2, 3 vezes e cristalizava. E ele percebeu que os cristais eram diferentes e que muitas vezes não cristalizava. Por exemplo, ele pegou a água de um rio de uma cidade. Ele purificou a água, tentava cristalizar e dava uma estrutura amorfa. Pegava a água lá do Monte Fuji, cristalizava depois de purificar, dava cristal, mas não era exatamente igual. Pegou água lá daquela, como é que chama? Lourdes, lá, aquela região onde que apareceu. Não lembro, lá na França, né? Onde fica o santuário de Lourdes, né? E pegava, ficava muito bonito o cristal, mas não era exatamente o cristal. Falei, vamos estudar o que gera essas diferenças, né? Ele descobriu que a presença do ser humano gerava mutações nas características da molécula H2O. Por exemplo, uma boa egrégora, você pegar uma água fluidificada aqui, vai dar um bom cristal. Se você pegar em outro centro que não está tão equilibrado, a estrutura não vai ser a mesma e talvez nem fique cristal. Fica uma estrutura amorfa. Se eu pegar a água de um rio poluído, não vai dar nada. Então ele relacionou componentes culturais, componentes da egrégora que se forma no local e a atuação em cima da água. Já teve um parâmetro interessante. Nós somos fruto também do meio que a gente vive. E ele nos afeta. E é fácil saber que sim, né? Os pensamentos, os valores de uma comunidade nos afetam no nosso próprio comportamento. Aí ele pegou e fez alguns testes com pensamentos. E ele pediu que as pessoas pensassem uma coisa boa e depois cristalizava a água. E dava um cristal bonito, mas dependia do pensamento. E ele usou também sentimentos. Por exemplo, ele pediu que você pegasse uma amostra de água e tentasse sentir por aquela água, por exemplo, amor, gratidão. Amor é uma coisa só, né? Mas a gente divide ainda em categorias, né? Amor filial, amor apego e uma porção de coisas, né? Então, amor é de agradecimento, de gratidão. Dava um cristal. Quando a gente transmitia para a água um outro tipo de amor, compaixão, dava um cristal bonito, mas era diferente. Então ele provou que os nossos sentimentos afetam a água. Aí ele fez com palavras. Ele pegou uma amostra e fez com que uma pessoa... Mas ele pedia que fosse o máximo sincero possível, né? Olha, você vai falar para essa água, você me dá nojo. Você me dá nojo, né? E não cristalizava. Não formava cristal. Aí ele fez essa experiência com música. Ele pegou vários eruditos, Mozart, Beethoven, Vivaldi, né? Bach, e colocava água ouvindo essa música e depois cristalizava. Davam cristais maravilhosos, em geral, mas eram diferentes um do outro. Porque, obviamente, que existe uma diferença entre um Beethoven, um Mozart, um Bach. Em Wagner, né, para quem conhece Wagner, ele foi um excelente médium. Só que, às vezes, por lado negro. E existem músicas de Wagner que tem pessoas que não conseguem ouvir, porque faz mal para a saúde. Você sente que mexe com o teu sistema nervoso. Como, por exemplo, as Valquírias, que aquilo mexe, né? Lofgren tem algumas músicas dele que você não consegue ouvir. E essas não formavam cristais. Não formavam cristais.
Tem muito jovem aqui, eu adoro fazer isso. Onde é que está a Sonira? Cadê a Sonira? Não vi. Eu adoro fazer isso. Tem jovens. A mesma estrutura que deu com aquele cara falando "você me dá nojo", deu com o heavy metal. E ele mostrou as duas fotos. É exatamente igual. O heavy metal. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, olha, som, pensamento, sentimentos afetam a estrutura da água. Ele provou isso. Que percentual o senhor tem de água no seu corpo? O senhor sabe? 70%. Se está se comportando bem, bebendo direitinho, 70%. Né? Todo pensamento nosso, todas as nossas emoções afetam toda essa água que está aí. E para piorar, um imunologista francês, acho que chama-se Beneviste, que perdeu inclusive o CRM dele, eu não sei se lá na França é CRM não, mas perdeu o CRM, porque ele fazendo uns estudos com homeopatia, ele saiu com uma teoria fabulosa. A água tem memória, então ela guarda. E como é que ele chegou a essa conclusão? Por causa da homeopatia. Se você fizer uma análise química do remédio homeopata, você só vai achar água. E aquilo não é um placebo, não é uma coisa que funciona, porque a água mantém as características, o processo de dinamização, né, faz com que ela adquira. E ela guarda e guarda na memória. O que faz um agravo para todos nós. Além de todo o prejuízo que nós criamos com os nossos pensamentos, emoções e sentimentos, essa água guarda. Mas Deus é tão fantástico que nós praticamente trocamos todas as células, toda a nossa matéria, exceto alguns cérebros, alguns neurônios, em menos de um ano. Então vai embora, vai para rejeito, né? É reciclado boa parte do que nós colocamos. Isso é um dos motivos pelas quais nós também criamos problemas e enfermidades. Se nós ainda temos pensamentos que não são de grande qualidade, e nossos sentimentos e emoções não são uma grande coisa, nós estamos afetando o corpo humano. Hoje ele está fazendo estudos com o restante do corpo humano, porque, óbvio, se afeta uma molécula, a água deve afetar todas as demais. Né? Então, como é que o espírito ele consegue manter todo o comando do teu corpo físico, do teu perispírito, do teu corpo mental, se nós o tempo todo estamos emitindo coisas que prejudicam os componentes desses corpos, em qualquer nível que eu falei, corpo físico, corpo perispiritual ou perispírito, e assim por diante, corpo mental e os demais. Então nós somos responsáveis, de acordo com a Marlene Nobre, a Igreja Marlene Nobre, que desencarnou, que ela foi presidente da AME do Brasil, AME Internacional, e ela pontuou uma frase que Emmanuel disse no passado. Né? Ela disse: nós somos responsáveis por praticamente todas as nossas doenças. E se nós considerarmos que a exceção que ela colocou foi falta de higiene, nós também somos responsáveis pela nossa falta de higiene. Então nós também somos responsáveis integralmente por todas as doenças. Não é aquele macaquinho infeliz aqui tem em Minas Gerais, que está fechando o ciclo da febre amarela. Né? Não é. Não é aquele mosquitinho que é tímido, não gosta nem de vir para a cidade, que está criando o problema da febre amarela. Somos nós. Mesmo porque bactérias, vírus, está em nosso corpo, está em todo lugar. O que faz com que isso não se expresse? Nossos equilíbrios. Nosso sistema imunológico, por exemplo. Enquanto nós não afetarmos os equilíbrios do nosso corpo físico, e isso em os outros corpos, não vamos esquecer que é o perispírito e assim por diante, nós estamos bem. Por quê? Tá, outra coisa que eu pensei, estava conversando com você. Porque Santo Agostinho se metia lá com os leprosos e ele não pegava a lepra? Porque o São Francisco de Assis, ele fazia questão de beijar os leprosos e viver na comunidade, ir lá na comunidade e não pegava a lepra. Por
Porque os médicos estão o tempo todo em contato com infecções, né? Morre o paciente, né? Mas não morre o médico, porque eles estão com o sistema funcionando direito, o imunológico, mas também todo equilibrado, né? Então, na verdade, nós somos responsáveis. Se uma bactéria ou um vírus nos afeta, é porque nós demos guarida, abertura para que isso acontecesse, através dos nossos pensamentos, emoções e sentimentos. Algumas vezes o efeito é gerado aqui, agora, e outras vezes isso daqui foi gerado numa outra reencarnação. Quem é nosso molde? É o perispírito. O perispírito não volta para lá com o espírito e depois não vem para cá de novo? Se ele já sair daqui afetado, ele vai afetado e volta afetado. E, consequentemente, numa outra reencarnação, nós temos as consequências de um perispírito que não tem capacidade de gerar, ser um bom molde, e o corpo físico. Esse é o motivo porque Emmanuel e a Associação Médica Espírita diz que todos os nossos, e o Dr. Xavier, que é quem faz as cirurgias lá, que é o espírito que faz as cirurgias, todas as nossas enfermidades estão enraizadas no perispírito. Não que o perispírito seja responsável, é o espírito que é responsável porque o perispírito não está bem. Mas tudo desce de lá para cá. E o corpo físico, ele tem uma propriedade, quer a gente goste ou não. É uma boa propriedade para o espírito e é péssimo para quem está encarnado. Ele é uma esponja. Ele absorve o que o perispírito tem de ruim. Ele vai absorvendo. É uma forma de limpar o perispírito. Então, a doença desce para o corpo físico e o corpo físico funciona como purificador, como esponja do perispírito. Muitos dos nossos carcinomas, eu diria que a maioria deles, não todos, mas a maioria deles, vem por causa dessa atuação do perispírito em cima do corpo físico. Existem muitos outros motivos, né? E é bom pontuar isso para que não se crie conceitos errados. Nós sabemos, desde 1980, que alguns genes estão ligados ao câncer, que são chamados oncogenes. E até alguns anos atrás já se tinham identificado 100 oncogenes. 100 oncogenes. Eu não sei agora quantos são, né? Todo mundo sabe, principalmente por causa da mídia, que toda mulher que tem câncer de mama tem esse oncogene e as filhas também têm. Mas nem todas as filhas vão ter o câncer de mama. Algumas sim e algumas não. Por que isso acontece? Então, antes de extirpar o seio, né, que nem fez a Jolie, né, antes de tirar qualquer coisa, primeiro tem que saber o que faz com que esse gene se expresse. Quem expressa esse gene é o espírito. Ele dá esse comando. Ele dá esse comando quando ele está desequilibrado, quando essa atuação entre o espírito e o corpo físico está desequilibrada, e ele não consegue controlar direito. Ou ele dá o comando mesmo, porque não é uma forma de punição, mas é uma forma de retificação para que se restabeleça a harmonia que constitui o universo. Então, através do citoplasma, vai para o núcleo e expressa o gene. E nós temos o câncer. Nós mesmos somos responsáveis pelo câncer. E assim como todas as demais enfermidades. Se eu estou bem, e minha consciência está bem, e eu fiz de propósito esse negócio da consciência, não vai se expressar. Então, quem não deve, não teme. Né? Eu fiz de propósito porque existem várias causas que geram doenças. Muitas, não são poucas. Uma delas, eu comentei, que é o perispírito que não está equilibrado. E como é que um perispírito não está equilibrado? Pelas energias negativas que ele vai acumulando e pela memória que ele tem do seu passado, porque é no perispírito, que na região chamada corpo causal, que fica a sede da nossa memória. Então ele sabe de tudo. Tudo que vocês sentiram nesse segundo, ao olhar para mim, tudo,
como ele é feio, está velho, né? Ele fala para danar, será que não termina nunca? Né? E as emoções atreladas a isso, tudo, a parte visual, a parte auditiva de vocês, o que eu comentei, a sensação, todas as sensações, todas as imagens, elas ficam registradas. Quem faz terapia de regressão de memória diz que sente tudo. Isso é verdade, mas não precisa fazer regressão de memória. É só pegar o que o Emmanuel fez para escrever o fabuloso livro Paulo e Estevão. Paulo e Estevão, segundo os analistas críticos, ele poderia ter colocado Chico na Academia Brasileira de Letras. É um livro perfeito sob o ponto de vista como escrita. Perfeito, né? Mas ele, a psicografia. Como é que ele fez para escrever a vida de Paulo e de Estevão? Ele pediu autorização para consultar os registros, alguns chamam de registros cáusticos, né? Que são os registros nossos que estão no espaço. Tudo que nós fazemos fica registrado nesse universo, porque tudo está atrelado a ondas. Nós somos matéria, por ser matéria, nós geramos ondas, e essas ondas são eternas, elas são imortais, elas ficam registradas, e ficam também registradas na nossa consciência. Então, se nós erramos, cometemos um crime lá atrás, numa encarnação passada. Enquanto não houver a consciência de que isso é um crime, isso não nos atrapalha. Eu disse ontem, inclusive, que esse é o motivo porque muitos bandidos nem ligam para te matar ou fazer qualquer coisa, eles não têm a consciência que isso é ruim. Mas a partir do momento que há consciência que isso é um erro, vem o remorso. A partir do momento que vem o remorso, começa a bagunça dentro de nós. É só pensar quando a gente está com remorso o que acontece, né? Quando a gente fica até consertar a gente não sossega. Ela fica lá, o remorso fica lá. Por quê? Porque dentro de nós, Deus colocou uma lei que chama-se a lei do amor. E Ele sabe, Ele criou o universo como um conceito de harmonia. Tudo tem que viver em harmonia para que não haja o caos. E isso é o amor, porque na verdade a grande lei do universo é o amor. Na química, é a afinidade química, né? Na física, são as afinidades ou repulsões que acontecem entre os campos eletromagnéticos. Mas tudo no universo é regido pela lei da harmonia, que nós chamamos de amor. Quando nós cometemos um erro e nós temos a consciência que isso é errado, tem alguma coisa lá dentro que começa a nos incomodar. Porque nós temos um impulsionador, eu chamo isso, na verdade, até o nome eu não sei em português, mas nós chamamos de driving force, ou seja, é uma força que nos leva à busca do equilíbrio. O espírito, ele tem essa compulsão pelo equilíbrio. Enquanto ele não volta ao equilíbrio, ele não cessa, ele não para. Aí quando nos harmonizamos, ficamos em paz. Quando nós fazemos as pazes, né, quando perdoamos, mesmo que o outro não aceite, nós entramos em paz. Mas enquanto isso não acontece, e tudo isso é a nível de psiquismo, o que acontece com nós? Nós perdemos a capacidade de controlar todo esse mecanismo que faz com que nossas células, nossos órgãos e nossos sistemas não funcionem direito. A gente vem com crime na nossa consciência. Hoje podemos ser bons, mas nós precisamos resolver esse assunto, porque nós precisamos nos reharmonizar com o próximo. Se nós não nos reharmonizarmos, nossa consciência fica destrambelhando a capacidade da mente em fazer esse controle de todo o corpo físico. Então nós também adoecemos porque nós não estamos em paz, temos de consciência. E muitas vezes nem temos consciência que isso está acontecendo conosco, porque nós temos a lei do esquecimento. Por outro lado, nós fomos criados para buscar essa harmonia.
São aquelas coisas, eu não sei por que cargas d'água em casa, ele me trata tão mal, mas eu sinto a necessidade de estar com ele, de tentar fazer com que ele goste de mim e que a gente tenha harmonia em casa. Por quê? Somos santos? Não. Nós sabemos que devemos e nós buscamos essa quitação desse débito. Então, essa é outra causa de doença. E é complicada. É complicada porque está no nível de psiquismo e nós não temos consciência disso, né? Então, existem muitos motivos pelos quais nós estamos doentes, né? Mas vamos pensar um pouco sobre essa história do pensamento, dos sentimentos e emoções, né? Então, nessas palestras, eu costumo agora pedir que a gente faça um juramento em público. E depois eu vou cobrar, porque o ano que vem eu vou voltar aqui e vou cobrar. Certo? Nós vamos jurar que a partir de agora, todos os nossos pensamentos, emoções, sentimentos terão qualidade máxima. Nós vamos sair santos daqui. É verdade? Depois de tudo que eu falei, poxa, a teoria está aí. O segredo é esse. Vocês não querem mais adoecer? E melhor ainda, vocês querem se curar? Vocês querem se curar? Vamos, a partir de agora, só ter pensamentos bons, equilibrados, sentimentos e emoções equilibradas. Está feito o juramento? Tá? Não precisa vir mais 1º de abril aqui, tá? Pode cortar que não passa mais ficha para eles, tá? Não precisa. Certo? Não dá. Eu já falei isso ontem, você vai repetir. Eu fico com tanta dó das pessoas que assistem 2 vezes a palestra, né? Eu até tento mudar um pouco, né? Não tem jeito. Se vocês procurarem se tornarem santos do dia para a noite, que nem muitos fanáticos fazem, tá certo? Me procure, manda um e-mail, eu passo para vocês, que eu dou o nome do melhor hospital psiquiátrico do Brasil, espírita, que na minha concepção é o Dr. Bezerra de Menezes, lá de São Bernardo do Campo, né? Porque vocês vão parar no hospital psiquiátrico. Todo fanático é um sério candidato, porque nossa psique, nosso entendimento, nosso grau de evolução não permite que a gente seja santo e que a gente atue como santo. É por isso que tem tanta gente que pira no começo do espiritismo, no começo, quando entra numa igreja evangélica ou no catolicismo, porque Jesus falou, né, não peques mais, não temos que tratar todo mundo certo, mas não dá, né? Jesus não pediu que a gente se santificasse. João, que se tornou, para mim, um ser tão evoluído, talvez de todos eles o mais evoluído, ao final da vida dele, quando perguntavam como é que a gente faz, né, para ser santo, né? Ele falava, não, ame ao próximo, como eu vos amei. Só fazia, a predicação dele era essa, né, que a gente sabe, inclusive, que ele só fez uma palestra na vida dele, que foi a última antes de desencarnar, de acordo com o espírito Miramês. Ele não gostava de falar. E ele falava, amai-vos como eu vos amo, amai-vos como ele vos ama. Amor não é se tornar santo, é procurar fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse. É ação, sempre ação, né? Ele não falou ser de perfeitos. Ele sabia que não era possível. Quem estuda o Evangelho tem, inclusive, essa passagem, e a gente estuda. Ele é um modelo a ser atingido. Nós temos que ter essa consciência de nós somos o que somos, e não ter a sensação de culpa por sermos o que somos, mas ter culpa por não querer mudar. Isso sim, nos devemos bater firme em cada um de nós por não tentar melhorar. Como é que é o nosso processo de aprendizado? Nós somos criados assim, não é por tentativa e erro? Até a frase, né, infeliz, tentativa e erro, poderia ser tentativa e acerto, né? É tentativa e erro. Se nós fomos criados para aprender tentando, obviamente que nós vamos falhar. Se nós vamos falhar, por que somos culpados por ter falhado, se não sabíamos? Estamos aprendendo desse processo. E muito menos porque Deus nos puniria
se Ele nos fez assim. E outra coisa, hein? Jesus já tinha alguns bilhões de anos quando Ele se tornou governador espiritual desse planeta. Isso há 4,7 bilhões. Nós fomos criados quando? 200 mil anos atrás? 1 milhão? Não sei. Mas é nessa ordem, certo? Nós somos novos. Vocês pedem para um aluno que está no primeiro grau o conhecimento de um que está na universidade? Ninguém cobra. Nós cobramos um índio por ser o que ele é? Não, porque nós temos consciência de que ele dá o que tem. E ele está num nível ainda muito novo. Então nós somos novos. Nós não devemos ter vergonha de ser o que somos. Esse processo de culpa, inclusive, que é motivo de enfermidade, é uma questão cultural. É atávico isso. Como é que a igreja controlou os seus prosélitos? Como é que a igreja controlou, nesses últimos milhares de anos, porque isso já vem desde a época de Moisés, através do temor a Deus por nossas faltas. E só através da igreja é que a gente podia se salvar, que foi a maneira como eles conseguiram o poder, a autoridade, né? A gente tinha que se confessar, não podia confessar direto a Deus. Por que não podia confessar direto a Deus e pedir perdão a Ele? Tinha que ser através de um padre. E muitos deles pecavam muito mais do que a gente, certo? Por quê? Porque Ele se investiu e colocou em nós a ideia, e nós acreditamos nisso, durante milhares de anos, de que só através de um ministro de Deus nós podíamos conseguir a absolvição dos nossos pecados. E que nós somos culpados de origem. A grande sacada da igreja, apesar de eu adorar Santo Agostinho, a grande sacada da igreja foi a criação do pecado original. A gente já nasce com pecado. A culpa, a culpa, a culpa, a culpa. Nós, inclusive, adoecemos por causa da culpa. A gente se culpa e nós adoecemos. A gente se pune por isso. Mas, como eu disse, Deus não criou esse tipo de mecanismo para o nosso aprendizado. Nos fez simples e ignorantes, não foi? E nos deu os mecanismos, que a lei, as 10 leis de Kardec lá, uma delas é a lei do progresso, que nos leva à evolução, nos leva a buscar sempre o melhor. Em termos de conhecimentos, que vai gerar sabedoria, em termos de virtudes, que vai gerar o amor, né, que é a somatória de tudo isso. Então a gente precisa desmistificar conceitos desse tipo que nós temos aqui dentro. E nós somos espíritas. Nós já estamos procurando mudar isso nessa encarnação. Mas nós temos uma coisa que vem de milhares de anos. Milhares de anos. Quantas vezes a gente recebe pessoal para cura? Deus não gosta de mim. Deus está me punindo pelos meus erros. Né? Quantas vezes? É kármico. O cara já vem derrotado. Como é que a gente vai tratar uma pessoa que já vem derrotada? Não. Deus é amor. O universo é regido por uma lei chamada amor. E nós estamos trilhando o caminho correto. Desde que a gente saia da zona de comodismo e procure se impulsionar por motivadores internos que sejam eu quero evoluir. Né? Então nós temos que fazer a tal de reforma íntima que todo mundo estuda nos cursos, né? E, em primeiro lugar, nos conhecer, para entender os mecanismos. Já que eu vou pensar desse jeito mesmo, por enquanto, já que eu vou ter esses sentimentos e essas emoções, eu vou precisar fazer alguma coisa para que isso não se transforme num poder destruidor do meu corpo e do corpo dos outros. Então eu preciso racionalizar o que está saindo. Porque o que sair é que nem uma mina d'água. O que sai do chão numa mina d'água, se alguém morou em chácara, fazenda ou sítio, sabe que se você tentar fechar essa mina, vai sair em outro lugar. Aquilo tem que sair. Já está, é um lençol freático, né? Já está na flor da terra. Né? Mas o que nós temos que fazer com essa água? Vamos canalizar. Vamos colocar
num poço ou num concreto lá, para depois usar para jardinagem. Porque se a gente não fizer alguma coisa, vai formar em volta da mina o quê? Lama, lodo. Então, já que isso vai ter que vir, vamos ver o que a gente vai fazer. E isso só fazendo análise do que sobe, o que desce, né, através da mente, né? O que é que fez com que eu pensei da maneira como eu pensei? Vamos nos analisar, né? Quais são, na realidade, os gatilhos que fizeram com que eu reagisse dessa forma? O gatilho número 1 é o orgulho. Todos os vícios estão atrelados ao número 1, que é o orgulho e o egoísmo. Entender por quê. E aceitar que a gente é orgulhoso. Não tem nenhum demérito em aceitar que somos orgulhosos. Mas tem um demérito não controlarmos nosso orgulho e fazer com que isso nos prejudique. Primeiro porque a grande lei qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? E a teu próximo como a ti mesmo. E quem se ama vai buscar o melhor. Então, se isso não serve, eu jogo fora. Se isso não serve, eu não vou deixar que isso reja, né, a minha vida. Né? Mas para isso tem que ser isento. E eu comento sempre que foi Santo Agostinho que deu a primeira dica de como fazer isso. Está na questão 919 do Livro dos Espíritos, que ele dizia que toda noite, depois da reforma dele, né, depois que ele se converteu, porque antes foi da pá virada, né? A pá virada. O que ele fez foi impressionante, né? O que nós fizemos na nossa vida, nada comparado ao que ele fez. E ele se tornou um santo. Então, todos nós podemos nos tornar um santo que nem ele. Tá certo? E Paulo foi outro exemplo, hein? Algum de vocês matou pelo menos 10 cristãos nessa reencarnação? Paulo matou uma centena, 2 centenas, sei lá quantas ele matou. E ele se tornou o santo que ele se tornou. Então, todos nós podemos. O Santo Agostinho, ele sentava na cama e ele fazia uma análise do que ele tinha feito no dia. Ele via, se alguém me visse fazendo o que eu fiz, que diria? Não era ele analisando, né? Era o vizinho analisando. Porque a gente é muito condescendente, né? Mas o vizinho não. Se o vizinho visse, o que ele ia pensar de mim? Aí eles falam, o meu vizinho ia me criticar por causa disso. Então não é bom. Então amanhã eu vou tentar fazer diferente. Então ele se analisava em termos de comportamento de uma maneira isenta, como se fosse um terceiro olho, vai, né? Não tem nada a ver, mas surgiu. E depois procurava fazer um pouquinho diferente no dia seguinte, um pouquinho diferente. Paulo fez a mesma coisa. E ele chega no final da vida e ele é recebido por Jesus, hein? Paulo é recebido por Jesus. Está lá em Paulo e Estevão, certo? Ele, no final da vida, ele me solta uma frase, depois dele já ser o santo que ele era, ele fala assim, faço todo o mal que não quero e não faço todo o bem que devia. Então ele já faz uma análise que ele não atingiu essa santidade. Mas ele não estava conforme com isso. E ele buscava melhorar. Nós temos que fazer isso por vários motivos. Uma delas é exatamente a saúde psíquica, a saúde física, para a gente não se meter com tanto problema de obsessão. Né? 10% a 15% de todos os tratamentos realizados no Sheila são obsessores. E nós temos uma média de 10 a 15 ovoides retirados todo o trabalho. O que é isso? Ódio, falta de perdão, falta de harmonia. Alguém colocou em ação um pensamento, um sentimento, uma emoção e deixou que isso extravasasse. Então a gente se mete em encrenca porque na verdade não se ama. Não se ama. Esse é o grande motivo pelo qual a gente não ama o próximo. A gente nem sabe se amar. Como é que vai amar o próximo? A gente nem sabe escolher o que é melhor para nós. Né? Falar um pouquinho, eu ainda estou dentro do horário? Que horas eu comecei? Você tem que se falar. Ah? Então tá bom. 5 minutos para falar um pouquinho dos métodos e eu interrompo. Eu vou apanhar da Sonira.
não existe nada que seja milagre, tudo isso é científico, né? Esse médium, ele é um médium que tem algumas características que muitos médiums têm. Ele, na realidade, é um grande doador de ectoplasma. A maioria das cirurgias acontecem a partir da ectoplasmia, né? Mas ele também tem uma constituição física que faz com que a espiritualidade jogue energia nele e, como um prisma, só para dar uma alegoria, formam vários tipos de energias mais sutis e eles usam essas energias para a cura. E eles usam principalmente o fluido cósmico para realizar cura. Ocorre materialização e desmaterialização. Por isso que não precisa cortar ninguém, porque na verdade a matéria é transportada através da quarta dimensão para outro lugar. Tudo é energia. Nós sabemos, os físicos dizem que na verdade o que é a matéria? É energia condensada, e hoje se fala que é luz condensada, que também, em último, é matéria, né? Porque é constituída por fótons, e fótons é matéria, né? Então, tudo ocorre através de processos de materialização, desmaterialização, limpezas do perispírito para que cesse a contaminação do corpo físico, cirurgias físicas realmente através da desmaterialização, né? Então, esses são os componentes, como, por exemplo, encapsular um câncer de próstata com matéria. Não tem mais sangue fluindo pelas células cancerígenas, elas morrem ou adormecem, ficam, a gente chama de adormecer, né? Elas ficam inativas. Então eles controlam. Se você tirar um raio-x, você vai ver a cápsula. Se você tirar um raio-x de uma cirurgia que tira um mioma de 1,5 kg, que desaparece instantaneamente, você vai ver toda a cirurgia interior realizada, mas você não tem corte nenhum, tá? Na verdade, às vezes até eles fazem, mas você não vê. É tão rápido que você não vê. Alguns, você vê uma trilha vermelha, eu fiz aqui porque eu fiz, por isso que eu estou montando aqui, ficou mais ou menos desse tamanho durante alguns segundos e desapareceu. Eles fizeram a cirurgia, abriram, fecharam, cauterizaram, sem que eu visse absolutamente nada e sem que tivesse nenhum sangue. Tudo é científico e os cientistas estão chegando e as teorias já existem, só que muitas delas ainda não conseguem ser colocadas na prática, como a materialização e desmaterialização. Os cientistas sabem que vão chegar lá e já fazem com pequenos objetos, mas não fazem ainda com seres humanos, graças a Deus, que a gente não voltaria. É isso aí. Tá cumprido. O resto, olha, está no livro, está tudo lá. E vão estar ajudando Sheila, e aqui vai estar ajudando o Raul Cury, tá? Porque na realidade tudo isso é revertido para casa. Muito obrigado. Então vamos fechar os nossos olhos e mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus. Agradecer por todos os benefícios que nós tivemos aqui na casa hoje. Agradecer ao nosso Pai misericordioso, a nossa Mãe Maria de Nazaré, nosso Mestre Jesus, os amigos espirituais que aqui se encontram. Também agradecer por essa aula de química espiritual maravilhosa que nós recebemos do nosso querido amigo. Que ele receba muito mais, muitas bênçãos, e que ele possa também expandir essa generosidade, esse trabalho bonito para todos aqueles que estiverem necessitando, que todas as pessoas sejam beneficiadas de acordo, nós sabemos, com a necessidade, com o merecimento de cada um, e que nós possamos agradecer sempre, sempre, Senhor, como Ele mesmo disse, mantendo os nossos pensamentos elevados, tentando equilibrar os nossos sentimentos, tentando sermos mais fraternos, mais equilibrados, mais esperançosos, mais misericordiosos. E agradecer pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua misericórdia também. Que assim seja.